segundo episódio do podcast Hematologia em Conversa. Hoje vamos falar sobre mieloma múltiplo. Eu sou Érica Coelho. Eu, Lorena Correa. E eu, Rafaela Ralph. E hoje vamos falar sobre mieloma múltiplo. O que é mieloma múltiplo? O nome não é muito popular, mas não é uma doença tão rara assim. E na hematologia é uma doença que pode ter uma gravidade importante. Então, mieloma é uma doença, como a gente falou, da fábrica do sangue. Como a gente falou no passado, que a hematologia avalia a fábrica do sangue, é uma doença da fábrica do sangue, causada pela proliferação em excesso e de modo desorganizado por uma célula que já existe lá, mas chama-se célula plasmática. E essa proliferação traz as consequências pela produção da proteína que ela provoca, né? Pode haver dano renal, lesão no osso, anemia e outros tantos sinais e sintomas. É uma doença que tem uma frequência variável, mas é considerada em alguns momentos, em alguns lugares como rara, em torno de 2 por 100 mil habitantes. Mas nos Estados Unidos chega a 7 por 100 mil habitantes, o que, na verdade, em alguns locais é por subnotificação. Então, no Brasil, na América do Sul, na verdade, você tem em torno de 2 por 100 mil habitantes, mas é possível que esse número seja ainda maior, porque depende de uma notificação precisa e regular, né? Essa história da subnotificação no Brasil é alguma coisa que faz a gente pensar de como a gente precisa melhorar os nossos dados, tanto como capturá-los, como tratá-los. E, em linhas gerais, o paciente com mieloma é um paciente mais idoso. Quanto mais idoso, com mais frequente, a gente tem mieloma. Mas, atualmente, a gente tem tido bastantes pacientes jovens. Né? Então, eu estou fazendo essa pontuação para a gente não esquecer de pensar no mieloma, mesmo no paciente jovem, que tenha os critérios sugestivos de mieloma. Por exemplo, dor nas costas, dor óssea. A dor é o principal sintoma mesmo do mieloma. E, principalmente, quando ele se associa à anemia, a gente precisa levantar o alerta e levantar as orelhas, que a gente pode estar diante, de fato, de um caso de mieloma. Podem ser coisas separadas, mas dor óssea junto com anemia, a gente precisa pensar que o paciente pode sim ter mieloma, seja lá a idade que ele tenha. Raramente a gente vai encontrar isso antes dos 20 anos, mas é importante ter esse alerta. O outro alerta é o paciente com anemia junto com insuficiência renal. São coisas que acabam andando juntas, a anemia e a insuficiência renal, mas o paciente com mieloma tem anemia com insuficiência renal, podendo ou não ter o cálcio alto, que são coisas que a gente sempre busca. A soma disso, ou um ou outro, fazem a gente suspeitar de mieloma de fato. Uma outra coisa que é muito importante, mas que não é critério para o diagnóstico, é lembrar assim, a célula plasmática, que é o que a Érica falou aqui, ela é uma célula que é a nossa produtora de imunoglobulinas, ou seja, ela produz os nossos anticorpos. Então, pessoas que têm infecções recorrentes podem, de fato, está diante de uma doença que é o mieloma. Existem várias outras, mas o que é que acontece com esses anticorpos da pessoa com mieloma? Eles são muitos e ruins. Você tem uma quantidade de anticorpos muito grande, que são as imunoglobulinas, mas elas não funcionam adequadamente. Elas são disfuncionantes e isso acontece por causa da origem genética mesmo da doença, que em outros momentos a gente pode conversar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Além de ser a doença propriamente multifacetada, o tratamento também é multifacetado. E daí a importância da gente ter um tratamento que seja multi e interdisciplinar mesmo, onde entra a figura do enfermeiro, do farmacêutico. E aí, Rafinha, se você puder falar como é que acontece esse tratamento do ponto de vista da enfermagem para o paciente com mieloma, seria bem interessante. Tudo surge com o tratamento proposto pelo médico, né? Então, o médico propõe um tratamento, esse tratamento é prescrito e a gente começa a descacatear, né, todo
todas as orientações para o paciente. Então, baseado naquele tratamento, a gente vai entender quais são os efeitos que podem surgir, né, daquelas drogas que vão ser ofertadas e como é que a condição clínica do paciente naquele momento. Então, é um paciente que já tem dor, já tem anemia, né? Então, é um paciente que já dialisa. Então, baseado naquele contexto, a gente vai fazer as orientações para aquele paciente. Então, se é um paciente que tem dor, a gente precisa, né, orientar como é que esse paciente vai fazer a analgesia, se essa analgesia está sendo efetiva, né? Se esse paciente ele precisa de uma avaliação multi aí da fisioterapia, né? Um paciente que está orientado a fazer caminhadas, ele consegue deambular. Então, como é que a gente vai fazer as orientações para o paciente, né? Entender que aquele tratamento ele vai desencadear uma série de efeitos colaterais. Então, é um paciente que vai ter diarreia, né? Quantos episódios de diarreia? Como é que ele está tratando aquela diarreia? Isso tudo precisa ser muito combinado com toda a equipe, né? Então, a gente precisa estar em constante comunicação. Essa comunicação ela precisa ser clara e efetiva, né? Então, a gente combinar com o médico e aí aquela terapia proposta, como é que vem sendo avaliada e como é que esse paciente está sendo conduzido. Se é preciso suspender o tratamento, se é possível acrescentar algo para tentar, né, melhorar aqueles sintomas daquele paciente. E aí, num conjunto, a gente vai avaliando o paciente, né, sempre após a aplicação, semana a semana, né, para que a gente possa estar conduzindo esse tratamento de uma melhor forma. E aí, essa interface, né? Que está com um infectologista, se é o paciente que está predisposto ou ganhando, né, infecções decorrentes desse tratamento. Então, eu acho que essa integralidade do cuidado ela é muito importante. E então, como é que a gente faz a avaliação clínica e laboratorial do paciente com mieloma múltiplo? É um paciente que precisa, para o diagnóstico, ele precisa um hemograma, um exame de extrema importância, é um relativamente simples, é uma eletroforese de proteínas. Nesse exame chamado eletroforese, a gente vai identificar as proteínas, algumas proteínas do sangue, e uma delas é o que a gente chama de componente monoclonal. A gente vê o gráfico dessa proteína mostrando uma alteração que é bem clássica do mieloma, não é exclusiva do mieloma, mas é bem clássica, né? Um exame de medula óssea, isto é, da fábrica do sangue, que a gente chama de mielograma. Nesse exame, que é o aspirado da medula óssea, ele vai mostrar as células plasmáticas e vai mostrar o percentual de células plasmáticas que foi convencionado acima de 10%. Tem alguns aspectos em relação a isso, porque às vezes o aspirado ele veio pouco celular, então esses 10%, que se for menos do que 10%, ainda assim a gente pode entender que se trata de fato de um mieloma múltiplo. A dosagem de imunoglobulinas e a imunofixação. A gente sempre diz que no mieloma a gente tem não só o diagnóstico, mas os sobrenomes, né? Então, é mieloma múltiplo, IgG-capa, IgA-capa, SOCAPA ou SOLAMBDA, que são as proteínas, é o nominho da proteína. Ele é importante porque na hora que você faz o diagnóstico e começa o tratamento, identificar que este componente que você sabe que é dele, ele vai reduzindo, é importante para avaliação de resposta. Então, a eletroforese é um exame simples, barato e que serve muito como acompanhamento. Então, depois da eletroforese e a imunofixação e o mielograma, esse paciente pode precisar e vai precisar, de modo geral, de uma avaliação óssea, porque é uma doença que traz lesões no osso. Geralmente é uma lesão que é mais central no esqueleto, então coluna, bacia, externo. Pode ter lesões na calota craniana, no crânio, nos ossos do crânio. Então, você faz um inventário, que é o nome que a gente dá, com uma tomografia, que a gente chama de baixa voltagem, do corpo do esqueleto inteiro, para identificar lesões líticas. Isso é importante para compor o diagnóstico e isso também é importante para a gente ver situações de risco. Às vezes, tem lesões que estão na vértebra e podem gerar um colapso dessa vértebra aqui e compressão de raiz nervosa e compressão de estrutura nervosa que passa por dentro da coluna, né? E essa aí pode dar uma diminuição dos movimentos dos braços, das pernas. Isso é um cenário mais dramático
que não acontece em todos os pacientes, mas não é tão raro assim, muitas vezes, que o paciente com dor óssea vai ao médico, recebe um anti-inflamatório, um analgésico e vai para casa. Muitas vezes isso não é visto como um potencial de ser uma outra doença que não só uma dor muscular. E às vezes um hemograma e uma conversa mais apurada com o paciente poderiam revelar que não parece tão simples assim, ainda mais quando o paciente volta para a emergência várias vezes. Então, falando do laboratório, a gente tem outros exames mais sofisticados, exames genéticos, mas na clínica é esse paciente que pode chegar com fadiga, com anemia, com dores, né? Essas dores ósseas têm relação com a localização da lesão. Então, a avaliação clínica laboratorial mais básica é essa que a gente mencionou, e daí um diagnóstico já estabelecido, a gente vai para o tratamento. Então, tratamento a gente divide em 2 grupos, aqueles elegíveis e não elegíveis. O que é isso? O paciente jovem tem como tratamento incluir o transplante autólogo dele para ele mesmo como parte do arsenal terapêutico, das ferramentas terapêuticas, porque você faz uma medicação combinada, faz o transplante, consolida e faz a manutenção. O grande avanço do mieloma foi o tratamento, a terapia de uso de terapia contínua. Então, ele faz algumas etapas mais intensas inicialmente, e depois ele faz um tratamento que a gente chama de manutenção. Então, no grupo do elegível, pacientes mais jovens, menos de 70, 65 anos, e os não elegíveis, aqueles pacientes mais idosos, mas isso também tem uma avaliação que não é tão simples, porque se for um paciente de 70 anos, 75 até, que tenha um mieloma múltiplo agressivo, por exemplo, e que tenha uma performance, o estado geral do paciente é muito bom, o paciente faz exercício, não tem outras doenças, ele pode ser elegível ao transplante autólogo. Então, quando o paciente vai para o transplante autólogo, ele tem uma eleição de algumas drogas, como um anticorpo monoclonal, que é uma proteína que se liga à célula plasmática e a desliga, a faz morrer, combinado com um inibidor de proteasoma, que é outro mecanismo que vulnerabiliza a célula, mais um outro que é um imunomodulador. Então, são 3 a 4 drogas que a gente costuma usar de combinação, e são medicamentos que não são aquele quimioterápico que a gente conhece até das novelas, de dar náusea, vômito, cair cabelo, mas são drogas antineoplásicas, anticélula do mieloma, que é uma célula plasmática maligna, e que, as destruindo, vai reduzir a quantidade de doença, que terá sua terapia intensificada pelo transplante, que aí sim usa uma quimioterapia, e a gente vai abordar transplante em outro episódio. E, na sequência, ele recebe uma consolidação e uma manutenção. Então, é esse o cenário no tratamento do mieloma. Aquele que não é elegível, ele faz tudo isso, exceto o transplante. Então, ele faz uma sequência de 4 drogas por ciclos maior, mais longa, e depois entra num período que a gente chama de manutenção. Eu sempre costumo dizer, quando eu vou orientar um paciente, né, sobre o tratamento que foi proposto pelo médico, que a gente tem os tratamentos e as quimioterapias que são inteligentes e as que não são inteligentes, né? Então, quando a gente tem um tratamento mais direcionado, como é o caso do que a doutora Érica estava dizendo, nessa fase inicial, a gente usa certamente drogas que são inteligentes com alvos propostos, né? Então, a gente tem, às vezes, um pouco menos de efeito colateral, né, dentro desse tratamento, porém, um paciente que vem às vezes com um quadro de dor, né, um paciente que vem com um quadro de infecções de repetição, e aí a gente vai entender como é que esse paciente ele está, né, dentro desse tratamento proposto, e fazer essas orientações, né, se a analgesia proposta ela está sendo efetiva, como é que esse paciente está tomando, que horário que ele está tomando os remédios, né, se ele está sendo avaliado pela fisioterapia, qual é a condição de caminhada dele, é um paciente que consegue andar, ele anda com ajuda, ele anda sem ajuda, o risco de queda para esse paciente é bem importante nessa avaliação
avaliação de como é que esse paciente está em casa, como é que ele está dentro do ambulatório, como é que ele está no internamento. Então, estratificar esses riscos de acordo com o tipo de assistência e a efetividade dessa comunicação com essa equipe multiprofissional. Então, a gente entende qual é o contexto daquele paciente, como é que ele está diante daquele tratamento, e a gente faz a interface com todos os membros dessa equipe multi, né? Seja fisioterapia, seja farmácia, seja infecto, né? O hematologista, e esse feedback... né? Que vai e volta, né? Então, o paciente hoje ele está com essa condição, mas daqui a uma semana, 15 dias, o contexto muda e ele entra num quadro, às vezes, né, de ansiedade ou de depressão pela condição do tratamento. Então, a gente faz interface com a psicologia, a gente faz interface com a nutrição para avaliar esse ganho de peso, essa perda de peso, né? Então, a gente está o tempo todo ali mobilizando a equipe multi, dando trabalho para todo mundo, né? Para que todos os profissionais eles tenham o mesmo olhar para aquele paciente. Então, eu acho que isso é o brilho no olho da enfermagem, né? Da multidisciplinaridade para esse paciente. É fazer esse entendimento desse contexto como um todo, né? O paciente, ele não é só a doença. Ele é a doença, ele é o seu tratamento, ele é a sua condição de vida, ele é a sua família, ele é o seu trabalho. Então, entender como é que esse paciente está moldado diante daquela nova proposta de vida, né, é bem importante. E aí, às vezes, com transplante, a gente orienta para ele, a quimioterapia que era inteligente, ela agora deixou de ser inteligente. Então, ela vai vir agora para destruir tudo, né? E aí vão vir os efeitos colaterais que você nunca teve, né? Vai vir a queda do cabelo, vai vir a fadiga mais intensa, e aí, às vezes, a transfusão de sangue, e tudo aquilo que Mas envolve, passa, né, o transplante, mas que é algo que vem e que passa. Eu digo para eles, a experiência mais difícil vem agora, mas ela começa e termina. Então, assim, a Com gente... um benefício claro, né? Pensando no futuro, né? Isso. Então, a gente precisa... Você tem um objetivo proposto, né? Então, vamos passar por ele para chegar nesse objetivo. Então, acho que é por aí o Eu acho que caminho. tratamento é muito planejamento, né? Muito. Então, e entender também correção de rota. Então, você faz um planejamento, mas dependendo do efeito colateral, você precisa fazer mudanças. Então, é Exato. sempre propor e avaliação contínua. Exatamente. Para que a gente Então, possa fazer essas correções. esse feedback é bem importante, né? E o monitoramento desse paciente, né? Estar perto do paciente, entender semana a semana, dia a dia, como é que ele vem se comportando. Que a diarreia que existia com 2 episódios aumentou e agora passou para 3, para 5, né? Que a dor ela passou a aumentar ou diminuir, que a neuropatia impossibilita ele de caminhar, o que traz esse desconforto. Então, entender como é que é esse comportamento do tratamento, né, ao longo de semana a semana, e trazer esse paciente para junto, né, é assim que a gente consegue descobrir, porque às vezes, você comentou isso com o seu médico na consulta, e aí o paciente... Eu esqueci, né? E aí, assim, através desse diálogo, né, dessa troca, que aí, por ser enfermagem, a gente tá ali todas as aplicações pertinho do paciente, a gente vai conquistando a confiança e vai trazendo, conseguindo, né, colher dele todas essas informações, e aí, a partir daí, a gente desmembra para quem for a pessoa ou o profissional que vai cuidar daquele sintoma, junto com o médico que vai acompanhar a jornada desse paciente como um todo, né? Essa é uma jornada de um time, né? E a gente joga em prol do paciente, mas também e principalmente é uma jornada do paciente, que também é multifacetado, né? A gente não tem como imaginar como é estar no lugar dele. Quantas vezes ele esquece, porque ele lembrou, muitas vezes esqueceu de anotar, porque eram muitas informações, né? Exato. E são muitas novidades na vida dele para ele chegar ali e estar bem. E também como é gratificante, que é o que acontece mais frequentemente, você está ali umas 3 semanas, 60 dias mais ou menos, e o paciente para de sentir dor, diminui a dor. Quantas vezes a gente não teve paciente que chegou sem andar, de fato, e voltou a dirigir seu carro, e voltou a dirigir moto, e ia no ambulatório de cadeira de roda para ser preferencial. Eu já tive um paciente assim. E aí, assim, obviamente a gente está tratando aqui de um cenário ideal, em que você tem todos os medicamentos que você pode fazer, convênios que são interessantes e que autorizam os tratamentos que você pede, e você tem um cenário possível, que talvez seja o da maioria dos pacientes que a gente tem, que é o cenário SUS. Mas mesmo no cenário SUS, a gente tem recursos limitados de fato, mas a gente tem a possibilidade já de tratar todos os pacientes com 3 drogas, em alguns hospitais, em outros hospitais ainda não. E a gente tem a possibilidade de transplantar todos os pacientes que são elegíveis ao transplante.
A gente precisa só entender o quão ágeis e como a gente vai fazer esse planejamento num universo que não está sob a nossa tutela. A gente não controla. Então, assim, eu tenho que terminar o tratamento com 6 ciclos. E aí, eu mando para o transplante. Não, eu vejo o paciente primeiro mês, segundo mês respondeu, eu já mando na consulta do transplante, porque ele vai ter um tempo de fila para chegar até lá. E é muito importante que ele chegue e que ele seja transplantado, porque isso vai garantir que ele passe muito mais tempo sem doença e sem eventos adversos, voltando para a vida dele normal. Então, isso é importantíssimo para que a gente entenda como manejar um doente num cenário confortável, que é o cenário privado, de bons convênios. Nem sempre o cenário privado é confortável também. E num cenário público. O humano, o recurso, ele é possível. Então, assim, ter multidisciplinaridade, ter psicólogo, ter assistente social, ter enfermeiro, ter alguém que olhe esse paciente como ele pode ser olhado, isso é possível tanto no cenário público quanto no cenário Sim. privado. As drogas que a gente tem, a gente precisa trabalhar com o que tem. E trabalhar, mais uma vez, com o que eu disse lá no começo, né? Vamos tentar entender quais são os nossos dados para que a gente consiga dizer, eu tenho tantos pacientes com mieloma entrando esse ano, e o ano passado foram Y. Quantos eu vou ter ano que vem? Para eu poder fazer um planejamento, e aí eu falo de planejamento. Dimensionamento. O planejamento de tratamento é o que a gente tem por fazer hoje. Mas como é que a gente dimensiona isso dentro de um cenário de recurso limitado, em que eu tenho um orçamento adiante? Orçamento é aquilo que é o dinheiro que eu digo que eu preciso ter, mas que não está na minha conta. E eu preciso ter o Exatamente. financiamento, ou seja, eu preciso ter o dinheiro na conta. Quando eu digo que eu não preciso daquele dinheiro, quem me financia diz, já que você não precisa, eu vou tirar. Exatamente. Então, é muito importante a gente lembrar dessas coisas. E uma coisa que é super importante também é lembrar, assim, todo mundo busca entender quando é que eu vou ficar curado, né? A pergunta que Essa é a pergunta chave, que né? sempre se tem todo mundo quando faz. o paciente chega para nós, ou qualquer dos pacientes que chegam para nós com câncer, quando é que eu vou ficar curado? E aí tem situações, como no mieloma, que a gente não tem a possibilidade de cura, de fato. Principalmente porque a gente tem muita vinculação de que o câncer ele pode ser curado se diagnosticado precocemente, né? Então, o mieloma entra muito dentro desse contexto de que em algum momento ele vai buscar a cura, né? E aí é um contexto diferente que a gente precisa... Porque tem relação com a natureza da doença, Exato. né? Então, o diagnóstico precoce ele é fundamental para evitar danos maiores. Mas nem sempre, dependendo da doença, o diagnóstico precoce está ligado à curabilidade. O mieloma é uma doença que hoje a gente cronificou, né, com os cuidados continuados, com a ideia e com o planejamento de terapia contínua. Exato. Então, a gente trata esse paciente continuamente e monitora a resposta, porque numa situação de recidiva ou de volta da doença, a gente tem outra linha de tratamento planejada para ele, de acordo com vários outros critérios. Então, é importante não tirar a esperança do paciente quando a gente diz, olha, não tem cura. Às vezes é importante dizer, há um eficaz controle da sua doença e que você vai precisar vir aqui para este controle. E aí sim, eu costumo fazer assim, mas não tem cura como aquela cura que a gente define não precisar mais de medicação. E aí dou o exemplo do diabetes, da Exatamente, hipertensão. né? Uma doença crônica que você vai aprender a conviver com ela, né? Então, Então, pois é, não ter cura, isso é a tônica atual de praticamente todas as doenças que a gente trata hoje, né? Praticamente a gente tem um mundo em que as pessoas têm bons tratamentos, que vivem bem, com excelente qualidade de vida, mas que é necessário ir ao médico, voltar aos cuidados, tomar o remédio e viver, né? Como Érica disse, acho que foi ainda há pouco, ela disse assim, tá, então se você não quer ter isso, você vai ter que morrer jovem, né? E não é assim, já que você está vivo, você passa por essas coisas. Não, era quando o paciente esses dizia desafios, que não quer envelhecer. Eu né? digo, não, envelheça porque você vai estar vivo. Então, pronto, já que a gente está vivo, a gente passa por esses desafios. E aí quem diz isso é muito minha irmã, numa situação que depois a gente conta, a Rafinha passou muito por isso comigo, né? Ela dizia assim, ô irmã, você passa por isso, você está viva. Então, viva. E é isso que eu acho que é o recado que a gente pode dar, viva.
porque você tem como tratar, você tem como viver bem com boa qualidade de vida. E é nosso papel gerar esperança com credibilidade, né? Então, é importante dar esperança ao paciente, porque ela existe. Então, muitas vezes, eu preciso dizer, olha, eu não estou falando nada para agradar você, isso é o que de fato é. Então, eu preciso que você confie em mim para que a gente siga, que nós sigamos juntos de mãos dadas. Eu acho que é essa a grande... Então, quando a gente se coloca do outro lado como paciente, a gente quer, tudo que a gente quer é alguém que tenha empatia, que segure na sua mão, né? e que diga, vamos lá, vamos em frente, eu estou aqui para acolhê-lo diante das adversidades, eventuais voltas da doença, recidivas, né? Mas que eu tenho com quem contar. Eu acho que isso é parte do tratamento, né? Outra coisa que eu vejo é olhar para a estrutura familiar e educar o cuidador, né? Eu acho que isso também, a enfermagem tem um papel muito grande nisso, porque às vezes a gente precisa do apoio, a gente precisa muito do apoio familiar, né? E para isso a compreensão do que é a doença também por parte do familiar. Tem paciente que vem sozinho. Isso. E eu digo, por que você não vem com alguém? Porque, doutora, tem algo muito grave? Eu digo, não. 4 ouvidos ouvem melhor e entendem do que 2. Engraçado que eu sempre vou dar orientação para o paciente, sempre digo para ele assim, traga o HD externo. Ele, como assim? Alguém para ouvir com você. Não escute sozinho, traga a reserva do HD. E eu oriento também uma cadernetinha, tanto para ele trazer perguntas, sim, porque às vezes ele sai do consultório, já aconteceu muito, ele sai, daqui a pouco bate na porta, aí ele bota a cabeça de volta e diz, olha, mas eu tenho uma dúvida. E, na verdade, a gente ficou conversando bastante tempo, porque eu acho que essa também é ter tempo para conversar com o paciente. Isso é fundamental, né? E as dúvidas não se encerram na primeira consulta, na segunda, nem na terceira. Então, o apoio, a rede de apoio, a gente pode não ser o familiar, eu tenho pacientes que são as amigas que vêm. Então, a rede de apoio, ela é fundamental. A gente já teve paciente que ele não tinha família, mas ele tinha o grupo da igreja, né? Então, às vezes, não mora na família, não mora na rua, mas mora na religião, né? Então, eu acho que entender o contexto social do paciente faz toda a diferença, né? Então, é o grupo do trabalho, é o grupo da igreja. Então, entender que esse paciente, ele nunca vai estar sozinho. Né, e que ele vai precisar sempre do HD externo para poder acumular o tanto de informações que vem, né? E dá muita coisa por escrito, que é outra coisa que a gente não tem muito hábito, isso é uma coisa muito do europeu, do americano. Eu tenho procurado fazer alguns panfletos, porque eu acho importante, sim, né, tanto para as medicações, né, para que ele saiba que é de manhã, de tarde, de noite, quanto para as orientações gerais principais, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que a informação, e por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui justamente para o propósito. Melhorar a comunicação e as informações serem de qualidade. Fazer com que essa informação ela chegue, né, na ponta, no paciente, no acompanhante, nos colegas. Eu acho que faz toda a diferença, né? Que a gente possa... Outra coisa que me ocorreu agora é que a gente já fez isso lá na clínica, é voltar com os grupos de apoio, né, de outros pacientes. Tem paciente que me pergunta, doutora, só tem eu com essa doença, não tem outros pacientes? Aí eu queria me encontrar e fazer uns encontros assim que sejam lúdicos, né? Não sejam encontros para falar só da doença, né? Então, essa é uma prática que eu quero restabelecer. Para terminar esse episódio de mieloma múltiplo, a gente vai fazer um bate-bola de fato e fake. Uma das perguntas que frequentemente acontecem no consultório é se a doença é contagiosa, se passa de pai para filho, ou se os filhos podem ter essa doença, tem como verificar se meu filho pode ter a chance de ter a doença. E aí? Pode ou não pode, Rafa? Eu passo a bola para você. Mieloma passa, é doença infecciosa? Não pode, né? Não passa, não é doença infecciosa, é fake. A chance dos filhos terem mieloma múltiplo também é muito baixa. Existe uma relação muito, muito, muito baixa. No futuro, alguém que tem mieloma, na família, descendentes diretos, tem mieloma também, né? Uma outra coisa é sobre relação sexual.
doutora, eu sou casado, eu queria saber se eu posso manter a relação sexual e não há problema algum, né? A gente evita que seja uma relação, pede para evitar relação sexual, sexo oral, mas pode ter relação sexual tranquilamente, é importante, inclusive. Com camisinha ou sem camisinha? Olha, tem muitos pacientes que reclamam de usar preservativo, né? E o preservativo é interessante, é importante que seja usado, mas para a contaminação, de modo geral, para doenças sexualmente transmissíveis, esse é o objetivo, né? Que seria em outras relações também, em outras situações da vida da pessoa, né? Independente. Então, a gente orienta com, e aí deixa a E critério, deixa a né? critério, o uso de anti-inflamatório, né? É uma coisa que a gente adverte porque o anti-inflamatório não hormonal, né? Os anti-inflamatórios comuns, eles afetam o rim. E como o mieloma múltiplo tem uma doença que pode acometer o rim, o anti-inflamatório pode ser muito danoso, pode precipitar uma insuficiência renal, né? Então, a gente evita ao máximo, os analgésicos são permitidos, mas os anti-inflamatórios, eles devem ser banidos, eliminados na cestinha de medicamentos do paciente. Outra coisa Pode comer. O quê? O que é que não pode comer? Posso comer doce? Pois é. Não, doce pode. Verdura, Deixa a pessoa verdura feliz. crua pode comer no restaurante? Pois é. Eu digo sempre é uma questão de bom senso. Alimentos crus como sushi, saladas, aí diz assim, não, mas na diretriz americana pode. A gente tem um saneamento básico precário, difícil lavar hortaliças, então a gente prefere que durante a fase inicial, onde o paciente tem doença, e dependendo do uso de alguns medicamentos que também baixam a imunidade, a gente pede para evitar. O sushi eu peço para não consumir. E às vezes é engraçado porque o paciente nem era muito fã de sushi, mas sabendo que não Passa a ter pode, vontade. passa a ter vontade de consumir. Ai, E pode outra sair. coisa Pode ir pra farra. socializar e o uso da bebida alcoólica. Então, eu sempre digo, olha, numa celebração especial, o paciente já em controle de doença, não seria nada demais, é o bom senso e a parcimônia. O problema é que o álcool, ele é absorvido pelo estômago, ele é irritante, inflamatório para o estômago. Ele é imunossupressor, né? Então, às vezes, é o bebedor do final de semana, mas que ele bebe com força. Então, nesse sentido, eu preciso entender qual é a bebida social desse paciente, qual é o produto que ele consome também, que às vezes é destilado, um Sim. teor alcoólico muito alto. Maior. Então, Eu pergunto mais. Eu pergunto se o final de semana começa que dia? Quarta, Começa quinta, sexta, aqui. sábado ou domingo? exatamente. E a socialização também é algo que é importantíssimo. Mas imagina, você começou o tratamento agora, você vai para um show, não é um local adequado de socializar. Então, procurar socializações ao ar livre, Ambientes né? abertos, Ambientes né? abertos. E evitar pessoas Cinema, doentes, né? evitar pessoas doentes, que às vezes não é muito possível, porque dependendo da época do ano, há uma sazonalidade de viroses. Aí, não, mas a virose, se eu pegar uma virose, sim, a gente cuida, mas é melhor que isso não interfira. A gripezinha pode soar pesado, né? A Então, gripezinha nem sempre é uma gripezinha, né? Então, assim, é muito bom senso. Na socialização, eu acho que aglomerados, shoppings, locais cheios e cinemas no dia que está muito lotado também, eu acho que é. Mas eu sempre converso, quais são seus hábitos? Porque fica difícil descrever cada exato. E a tipo praia? de socialização. Infelizmente, praia nem pensar, porque a qualidade da água é complexa e da areia também, né? Que você tem Pode furar o pé, dejetos, rasga o pode pé. furar o Algumas pé e tudo medicações mais. também interagem causando queimadura na pele Mas, mesmo. eventualmente, num paciente ou outro, depende do estado geral e do que esteja recebendo Entender de o momento, né? tratamento. Porque às vezes aí E a praia é onde fazer vai uma tomar. caminhada num Aí é calçadão, né? diferente. Então é Aí diferente. pode. Mas tomar banho. Entender o contexto, né? Do que é que o paciente quer e até onde é que ele pode ir, Érica né? colocou
um perfil ali que eu fiquei pensando assim, tá, e o cara gostoso, malhado, saradão, né? Que é aquele cara que tem 70, mas ele malha todo dia e ele vai conseguir ser transplantado porque dentro da classificação ele pode ser elegível. E o cara que malha, uma malhação. Atividade física É sempre importante, importantíssima, né? Tem uma ação melhorar a performance do paciente. Hoje tem indicadores quando o paciente tem uma performance que a gente traduz como um estado geral não muito adequado na musculatura, o resultado do tratamento é inferior. Inferior, né? Então, é importantíssimo fazer exercício. Agora, como tem lesão óssea, a gente precisa orientar, às vezes começa pela fisioterapia, não é? Direcionada, individualizada, que essa às vezes é uma dificuldade, porque encontrar alguém que tenha experiência, mas isso é importante. E atividade física. Começa com a fisioterapia, com uma atividade Pilates, por exemplo, que é uma atividade De baixo impacto, de baixo direcionada. impacto. Às vezes, a atividade na água, mas também tem a mesma história do risco de contaminação e que a gente orienta em algumas fases do tratamento, dependendo do tipo de tratamento que esteja fazendo. Mas é importante a atividade física. Se não só a faz, caminhada. inicie, né? Não só a caminhada, mas o fortalecimento Da da musculatura. musculatura das pernas, né? Eu brinco, eu digo assim, olha, até para levantar e sentar do vaso sanitário, você vai precisar dessa musculatura. Então, essa é a recomendação, a atividade física. Eles são resistentes, mas muitos se empolgam e passam a praticar Melhoram os hábitos, né? a atividade física. Então, resumão, eu acho que é assim, né? Primeiro, precisa perguntar ao seu médico o que é que você pode e o que é que você não pode. Exatamente. Porque isso depende do momento do tratamento que você está vivendo. Comer. Pode comer tudo, mas deve evitar locais em que você não sabe A procedência qual do é alimento. o nível de higiene daquele local. Anti-inflamatórios é melhor não usar e não deve ser usado. Se tiver outras alternativas, melhor que sejam as outras alternativas. E pode sim encontrar pessoas, melhor manter, mesmo que encontre as pessoas que estejam um ambiente em ar livre, mantenha uma certa distância, 1 metro, 1,5 metros. E pessoas doentes é melhor realmente evitar naquele momento de doença. Namorar pode, deve, é saudável. A orientação que a gente dá é com camisinha. Se você não quiser usar, a gente conversa sobre isso na consulta. E É atividade importante. física É sempre. importante. Então, encaminhados para o final desse episódio, Mieloma Múltiplo, nos vemos no próximo episódio.